Uma ótima tarde a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou ao vivo aqui, esse é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, comigo, com Daniel Morales. A gente repercutindo todas as informações do dia com os nossos convidados. Hoje a gente vai ter por aqui a Amanda O'Hara, que é coordenadora de energia do Instituto Clima e Sociedade. E a gente vai receber por aqui também o Luiz Carlos Moraes, ele que é presidente da Anfávia. Inclusive, se você já tiver alguma pergunta sobre, inclusive, os dados que foram divulgados mais cedo e que a gente vai repercutir por aqui, já manda pra gente. Bom, sexta-feira, dia de payroll, vamos ver como é que estão operando as bolsas nesse momento aqui no Brasil. O payroll acabou trazendo um clima de otimismo, né? 0,55% de alta aqui na Bolsa Brasileira. Várias empresas aqui subindo, inclusive algumas petrolíferas, né? 3R Petroleum, Prio, Petrobras também subindo, né? Justamente por causa... Não, Petrobras 3 está subindo, a 4 está caindo. Mas também com esses movimentos de oscilação do petróleo, isso acaba mexendo com a Bolsa Brasileira também. A gente vê Vale subindo, né? Várias mineradoras e siderúrgicas subindo justamente também pela movimentação do minério de ferro lá fora, que hoje fechou em alta. Eu tenho aqui as informações das principais bolsas europeias que fecharam em tom misto nessa sexta-feira, depois dos dados do payroll. A DAX na Alemanha caiu 0,65%, FTSE no Reino Unido subiu 0,47%, CAC na França caiu 0,42% e o índice Eurostoxx caiu 0,44%. Parênteses, hoje também foi dia de inflação lá na zona do euro, inflação acelerada, chegou a 5%, o índice de inflação ao consumidor, o famoso CPI, né? Que no mês de novembro estava 4,9%, os analistas esperavam que em dezembro ele ia dar uma arrefecida, chegar a 4,7%, acabou elevando, né, subindo 0,1% aí, chegando aos 5% de inflação. Lembrando que a meta lá do Banco Central Europeu, meta de inflação, são 2%, tá? Mesmo assim, inflação acelerada, a inflação cada vez subindo mais lá na zona do euro, e isso pode, talvez, fazer com que o Banco Central Europeu tome alguma providência no âmbito da política monetária, assim como a gente está vendo o Fed sinalizar elevação de juros, tapering e, de repente, até venda, né, de títulos ao invés da compra. Lá nos Estados Unidos, fechado esse parênteses aqui sobre a economia europeia, nos Estados Unidos as bolsas também operam mistas, apenas Dow Jones subindo nesse momento, Dow Jones subindo 0,25%. E aí a gente vê o S&P caindo 0,10% e a Nasdaq caindo 0,56%, também na esteira aí dos dados mais fracos do relatório de emprego divulgado hoje. Isso acabou influenciando também o dólar. O dólar está caindo quase 1% agora, sendo negociado aos R$ 5,62. Lembrando que o dólar está com uma volatilidade bastante grande nessa sexta-feira. Chegou a ser negociado aí aos R$ 5,70 e agora aos R$ 5,62. A gente está falando do payroll, né? Só para a gente contextualizar, o relatório de empregos de dezembro lá nos Estados Unidos apontou a criação de 199 mil vagas, em relação aí a uma estimativa de 422 mil vagas de emprego, praticamente a metade. A taxa de desemprego caiu para 3,9% em relação ao previsto, que era de 4,1%. Mas a notícia boa, que inclusive alguns bancos, inclusive até o presidente Joe Biden salientou isso, o salário médio por hora subiu 0,61% na base mensal e 4,68% na comparação anual dezembro de 2021 contra dezembro de 2020. Depois desses dados do payroll, vários bancos começaram a reprecificar as movimentações do Fed em relação à política monetária. O Citi, por exemplo, acredita que a autoridade vai elevar os juros 4 vezes nesse ano de 2022. A expectativa era que o Fed elevasse os juros apenas 2 vezes, já com algumas casas, alguns bancos, algumas consultorias
tendo a perspectiva de elevação de 3 vezes. Então, o Citi acredita que o Fed vai elevar os juros 4 vezes nesse ano. O Commerzbank, né, o alemão Commerzbank, diz que o Fed deve começar a elevar os juros já em março e que o número baixo do payroll é por causa da falta de estoque de trabalhadores, ou seja, tem muita gente trabalhando, os Estados Unidos praticamente em pleno emprego, e aí não tem trabalhador para poder, qualificado inclusive, para poder ocupar as vagas existentes. Outras instituições destacam que os dados do emprego apoiam a ideia do Fed de que os Estados Unidos estão sim em pleno emprego e que não há nada no relatório que possa mudar a visão do Fed em relação à política monetária. Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre o payroll. Ele disse que a taxa de desemprego abaixo de 4% é histórica para a recuperação econômica, que o país registrou em 2021 maior queda percentual da taxa de desemprego da sua história. Falou ainda que os Estados Unidos estão se movendo para empregos melhores, com maiores salários e também com mais benefícios. E que a alta salarial é positiva, mas a inflação ainda preocupa. E nesse sentido, ele está confiante de que o Fed vai agir para atingir a meta de inflação e a meta de emprego. Esse foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falando aí sobre esses dados do payroll. Ele bastante animado, bastante otimista, inclusive, com toda essa divulgação, com todo esse cenário do emprego lá nos Estados Unidos. E eu, agora, quero trazer o Daniel Morales para desejar uma ótima tarde. A gente já fez essa nossa introdução, falou do payroll e temos mais notícias também, né, Daniel Morales? Ótima tarde para você novamente. É isso mesmo, Felipe. Ótima tarde para você e também para todo mundo que agora está acompanhando o BMC Market. A gente continua aqui falando da XP, que anunciou a compra do Banco Modal. O negócio vai ser feito numa troca de ações que avalia o Modal em até 3 bilhões de reais. Se aprovarem a transação, os acionistas do Modal receberão aí 19 milhões e meio de novas ações classe A da XP Inc. e ficarão com 3,5% da empresa. Segundo o presidente da XP, a compra do Banco Modal vai trazer sinergias importantes, mas os valores só serão calculados após as aprovações regulatórias. Ele disse ver um grande potencial no negócio e lembrou que a XP já fez mais de uma dezena de aquisições nos últimos tempos e que, historicamente, a sinergia capturada tem sido de 30% a 50% de receita, mesmo percentual com os custos, Felipe. Daniel Morales, a XP agora, né, estava dando uma olhada nas ações da XP lá na Nasdaq, que agora estão subindo 1,62% as ações da XP. E o BDR aqui no Brasil, sendo negociado o XPBR31, está subindo 0,56%, tá? Já Modal 11 está subindo 43,83%. E o Modal 4, que são as ações preferenciais da Modal, subindo 53,53%. Parece que os investidores ficaram bastante otimistas aí com essa movimentação de XP e Modal. Não é não, Daniel Morales? Acho Exatamente. Que eles ficaram bastante otimistas. Ficaram bastante, aliás, notícia do dia, né? Notícia do dia, com certeza. Essa movimentação aí, a XP, como você falou aí, trouxe a palavra do CEO, né? A XP fez várias aquisições ao longo dos últimos tempos. Verdade. Seguimos aqui, Morales, porque a Raizen aprovou um programa de recompra de até 40 milhões de ações preferenciais. Segundo a empresa, o objetivo é atender às obrigações decorrentes de planos de remuneração, além de maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma gestão eficiente do seu capital. Para colocar em prática o plano de recompra, a Raizen se comprometeu com a B3 em atingir o percentual mínimo de ações em circulação para 15% até o fim de 2022. E o Burger King também vai recomprar ações, são até 16 milhões de papéis em circulação no mercado. O prazo para essa recompra é de até 1 ano. Segundo a empresa, as ações vão ser mantidas em tesouraria, podendo depois ser canceladas, alienadas ou usadas para planos de incentivo de longo prazo.
É isso aí, dando seguimento então, a Anfávia divulgou hoje os números da indústria de veículos no Brasil. A produção das montadoras teve um aumento aí de 11,6% em 2021, chegando a 2.250.000 veículos produzidos. Mesmo com o crescimento, a base de comparação com 2020 era muito baixa e o número representou o terceiro pior resultado de produção desde 2004. Dezembro foi o melhor mês do ano, com mais de 210.000 veículos produzidos. O último mês do ano marcou uma corrida das montadoras para finalizar a produção de automóveis que não poderiam mais ser produzidos por causa dos níveis e poluição veicular. As vendas de veículos também subiram. Foi 3% de alta em 2021, chegando a 2.120.000 unidades, Felipe. Legal, Daniel Morales. Vamos então chamar a nossa primeira convidada de hoje, a Amanda O'Hara, coordenadora de energia do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, já está aqui preparada para participar com a gente. Amanda, seja muito bem-vinda aqui ao BMC Marketing, um prazer falar contigo. Muito obrigada, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa proveitosa. Vamos lá, Amanda. Eu queria começar essa nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre essa crise hídrica que a gente está passando e, claro, tem sentido bastante os reflexos, né, que isso tem causado nas tarifas de energia. Queria saber como que você avalia o peso dos gastos com energia nos últimos meses, como que você vê toda essa situação? Eu tenho trabalhado diretamente voltada, né, para capturar como é que tem sido esses impactos da crise hídrica na população geral. E a gente encomendou pelo Instituto Clima e Sociedade uma pesquisa de opinião, né, para o IPEC, o antigo IBOP, para entender como é que a população geral estava percebendo a crise hídrica e como é que isso vinha impactando nos orçamentos familiares. Eu acho que o resultado mais impactante dessa pesquisa é que 46% dos brasileiros, né, dos entrevistados que representam com uma margem de erro de 2% para mais ou menos, 46% dos brasileiros já comprometem metade ou mais da sua renda para poder pagar as contas de luz, que é um número bastante significativo, né? Ainda mais considerando o momento em que se vive, que se tem muito pouca renda, né? Pouco recurso para consumo de maneira geral no país. E eu acho que, além desse dado, que já marca bastante, um outro ponto que a pesquisa traz é que as pessoas já estão reduzindo consumos de diversos bens, né, diversos tipos de bens, inclusive 22% dos brasileiros afirmam ter reduzido a compra de alimentos básicos, arroz, feijão, para poder pagar a conta de luz. É um número bastante significativo e assustador, alarmante, né, do momento que a gente vive. É preocupante mesmo, Amanda. E a inflação no Brasil, ela tem tirado aí o poder de compra dos brasileiros, como você tem muito bem lembrou agora. E a energia elétrica é um desses itens que você lembrou que mais subiu ao longo do último ano na cesta do IPCA, também segundo o IBGE. Os combustíveis também estão nessa lista. Eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre a inflação sobre esses itens. Eu acho que esses itens, além de ter o impacto sobre a inflação, eles têm o impacto sobre os preços de vários outros itens, né? Que a energia ela é usada para a produção de tudo que a gente consome. Então, o aumento do custo de energia aumenta também o custo de produção de outros itens. E isso se reflete também no aumento da inflação, tem um efeito cascata, né? E acho que é importante lembrar assim, que a inflação, historicamente, ela já aumenta numa taxa maior do que a inflação. E ao longo de 2021, a gente viu essas tarifas crescerem num percentual 165% maior do que a tarifa de inflação. Ou seja, para cada ponto de inflação, né, que subiu ao longo de 2021, a gente teve um aumento relativo de 2,65 vezes mais para a tarifa de eletricidade. Então, para a economia brasileira, isso é um cenário alarmante, de fato,
perigoso, né? E tem que ser feito tudo o que é possível para conter esses aumentos de custo de tarifa, e não é o que a gente tem verificado, né, das últimas decisões do governo. Uhum. Ô Amanda, eu queria estender um pouquinho, né? Você comentou sobre a pesquisa que foi encomendada aí por vocês, e parece que os brasileiros não estão tão otimistas assim que esse impacto na conta de luz, esse impacto sobre os combustíveis e energia elétrica vai melhorar agora em 2022. Como que está essa percepção do brasileiro e por que isso acaba afligindo tanto assim a população? De fato, 76% dos brasileiros ainda acha que nesse próximo ano a gente vai ter mais aumento, né? A conta de luz tende a subir e não reduzir. Ainda que agora a gente esteja vivendo um momento em que as chuvas estão sendo trazendo mais danos do que da escassez, né, no Brasil de uma maneira geral, né? A gente tem vivenciado as enchentes aí no Nordeste, na Bahia, no Maranhão agora, mas acho que é importante também lembrar que esse aumento das chuvas também é uma outra face do que a gente está vivendo de crise hídrica, né? A gente tem uma incerteza maior do que vai ser o fluxo de águas, né? Tanto para mais quanto para menos. Então, assim, de fato, a gente vê, mesmo com a intensificação das chuvas, os custos de eletricidade ainda são altos, né? Então, realmente, se faz sentido essa preocupação que a gente vê da maior parte das pessoas, né? De que a conta de luz continue subindo. Porque, de fato, ainda que a gente tenha um cenário de hoje de muita chuva, isso não tende a reduzir os gastos de geração. Até pela forma como se optou por enfrentar essa crise. A opção tem sido de usar cada vez mais térmicas movidas a combustíveis fósseis, seja gás natural, seja a diesel, e isso aumenta os custos de geração de energia. Isso vai se refletir, né, na tarifa que é paga pelo consumidor. Então, mesmo que chova muito, a gente já tem essas térmicas contratadas ao longo dos próximos anos por uma decisão, né, de enfrentamento da crise hídrica. E, de fato, a gente não tem um cenário positivo, assim, né, no sentido de redução das tarifas num futuro próximo. Amanda, mesmo com as chuvas recentes aí, né, os reservatórios eles ainda estão em situação crítica, né? E o Brasil segue aí usando energia dessas usinas termoelétricas. Como é que você avalia esse uso? Ele ainda é uma boa alternativa? Esse uso, ele acabou sendo o único recurso que se tinha numa emergência, porque não houve um planejamento para esse cenário de maior incerteza sobre os ciclos hídricos, né? Então, já se percebe ao longo dos últimos 10 anos uma redução nas chuvas onde ficam os principais reservatórios, né? Ao longo dos anos, você vê que os reservatórios estão reduzindo cada vez mais seus níveis, né? Ao final do período de chuvoso, e isso acaba deixando menos água disponível para geração. Se a gente não se prepara e coloca outras fontes que têm um custo menor de geração, como é o exemplo das energias renováveis, que são as mais baratas disponíveis hoje, né, solar e eólica, o único recurso que fica numa emergência, de fato, é o despacho de térmicas. Isso foi o que aconteceu ao longo do último ano, mas o impacto disso a gente percebe hoje no próprio preço da eletricidade para o consumidor, né? Então, custa caro essa solução emergencial. Então, o que a gente pode fazer, eu acho que desde já, preparar o sistema para estar mais pronto para lidar com as futuras crises hídricas. E a forma de fazer isso é pelo investimento em mais energia renovável, que tem um custo marginal zero. Então, próximo de zero. Uma vez que você tem a instalação ali, para gerar eletricidade, você não depende da queima de combustíveis que encarece o custo, né? Então, hoje, nesse momento,
a forma de contrato nos deixa amarrado, né, essas térmicas pelos próximos anos. E a gente tem que conter essas contratações o quanto antes. E até voltar atrás, se for o caso, né? Se fosse possível contratualmente, seria interessante, mas acho que não é o caso. Mas a questão pensando pelo custo do sistema, essa opção pelas térmicas não é a melhor forma de lidar com a crise. Uhum. Mas, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem visto, né, essa questão energética, crise hídrica no Brasil, há um bom tempo, né? Quando você fala essa questão de planejamento e tudo mais, não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já poderia ter sido feita há muito e muito tempo atrás. Na sua visão, como que isso, né, essa falta de planejamento, não necessariamente de agora, mas que já vem de muitos e muitos anos, a gente lembra de apagões, a gente lembra de restrições, de reajustes em tarifas também, como que isso vai impactando, né? Vocês fizeram o estudo sobre o impacto no bolso dos brasileiros. Como que isso vai impactando o bolso da população brasileira, a produção industrial, a produção, o crescimento econômico, o PIB, enfim, ao longo desses anos, né? Se isso tivesse sido resolvido, né, ou pelo menos sendo colocado em discussão para resolver, talvez a gente estivesse numa situação diferente, né? Como que você vê essa situação? Na verdade, o Brasil tem condições, tem uma estrutura de planejamento bastante robusta, né, e uma capacidade técnica muito bem desenvolvida. São necessárias adaptações que considerem essa mudança de contexto que a gente vive, né? As mudanças climáticas têm imposto uma alteração mesmo que a gente está sentindo, de fato, no dia a dia, né? Com a crise hídrica, com as enchentes. Então, a gente tem uma maior incerteza. E os modelos que são usados para o planejamento, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, esses modelos eles tendem a ser otimistas em relação à chegada de chuvas, né? Então, eu acho que é urgente que se faça uma mudança mesmo, a adaptação desses modelos ao novo contexto, considerando os efeitos da mudança climática. Enquanto isso não for feito e a gente encarar que tem um problema a ser enfrentado de frente, né, a gente vai estar sendo surpreendido ao longo dos anos com esses eventos, e isso, de fato, pesa muito mais no custo, no bolso do consumidor. Agora, respondendo a sua pergunta, fazer essa adaptação do sistema também tem um custo, né? Isso mas é um custo que é necessário, a gente não tem como fugir dele. E ele vai ser maior quanto mais tempo a gente levar para encarar isso, né? Então, a forma de lidar com isso seria investir o quanto antes numa capacidade renovável que consiga aumentar os níveis desses reservatórios de novo e fazer o sistema operar de uma maneira mais preparada para lidar com a escassez de água. Legal. Amanda, eu fiquei com uma dúvida aqui. Hoje saiu aqui uma informação de que o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que vai chover mais agora em janeiro do que estava previsto. Isso tanto no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, ou seja, no Brasil inteiro, perdendo força aí o Laninha. Mesmo assim, mesmo que eu acho que é muito em cima também, mas mesmo que a gente conseguisse recuperar todo o nosso sistema agora, nesse momento, mesmo assim a gente continuaria enfrentando essa situação de energia mais cara? Sim, só um comentário sobre isso, né? Chover mais do que é esperado não significa que a gente vai de uma hora para outra recompor esses níveis de reservatório que vêm sendo baixados ao longo de muitos anos, né? Então, a gente pode sair dessa temporada de chuva com os reservatórios num nível um pouco maior do que era esperado. Mas, ainda assim, o sistema tem operado numa condição em que ele fica mais vulnerável a eventuais secas, né? Agora, como eu comentei anteriormente, por conta das decisões que foram tomadas para enfrentamento da crise, entre elas
um leilão emergencial que foi feito em outubro do ano passado, que contratou térmicas sem flexibilidade, né? Ou seja, elas vão operar de qualquer maneira, essa energia está contratada, o sistema precisando dela ou não, mesmo que a gente saísse dessa temporada de chuvas com os reservatórios muito cheios e não precisasse dessa energia adicional, ela já está contratada. Então, a gente vai, sim, ter que incorrer com esses custos nas tarifas. Perfeito. Amanda, você comentou bastante sobre energias renováveis, né? O tema ESG, adoção de novas matrizes energéticas, menos poluentes, está sempre em destaque aqui, a gente comenta bastante. Queria saber como que está a sua visão sobre essa mudança aqui no Brasil. Se você acredita que pode ser um movimento assim, mas de curto prazo, ou se a gente vai ver essa transição, a gente vai ver esse movimento ganhando força apenas num longo prazo. O fato é que a gente está lutando contra o tempo para enfrentar esse desafio das mudanças climáticas, né? E isso é um problema mundial. Então, assim, se fosse olhar o que a ciência indica que é necessário ser feito, a gente precisaria de um investimento acelerado nessas novas fontes de energia com menor impacto ambiental, né? Ou seja, solar, eólica, para adaptar os sistemas mundialmente, né? E, para além disso, essa redução do consumo de fósseis pela maior eletrificação, o que aumenta ainda mais o consumo de eletricidade. Então, assim, a tendência mundial com essa necessidade imposta, né, pelas mudanças climáticas é que a gente tenha uma maior participação dessas fontes de geração elétrica que não tem emissões, né? Falo agora inicialmente da solar eólica, que eu acho que as que estão são as fontes que são mais baratas e que estão à mão, né? Mas tem outras possibilidades também. Mas, assim, esse movimento, ele precisa acontecer o quanto antes, né? E eu acho que o que tem acontecido, essa frequência de eventos extremos que tem sido verificada no mundo, ela prova que a gente, querendo ou não, esse é o caminho. Eu acho que esse movimento da ESG tem ganhado tanto destaque atualmente, justamente porque a realidade está se impondo, né? Eu acho que a tendência é que isso se acelere, sim. Maravilha. Amanda, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas informações, obrigado pela sua visão aí e trazendo, né, essa sua análise sobre esse cenário de energia, esse cenário de peso das contas de energia elétrica, dos combustíveis também no bolso do brasileiro. E até uma próxima, então. Ótimo fim de semana para você. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês e bom final de semana. Obrigado, valeu. Igualmente. Valeu, Amanda. Até uma próxima, então. E a gente segue por aqui. Esse é o BMC Market, 2 horas e 38 minutos. Eu quero dar só um giro de mercado rapidinho. Daniel Morales, antes da gente chamar o nosso próximo convidado, que já está aqui prontinho para bater um papo com a gente. Quais são os números do mercado nesse momento aí, Morales? Conta pra gente, por favor. Vamos lá, enquanto você estava me chamando, eu estava aqui atualizando aqui a tela. O Ibovespa está subindo 0,46%. Nós já estamos acima dos 102 mil pontos, 102.027 pontos. Entre as altas aqui, a gente tem um Banco Inter subindo aí 14%. Prio 3, PetroRio aí com mais 5,43%, 3R Petroleum aí com 4,31%. Tem também a Apvida aí com 3,50%, a Azul com 3,38%, a Companhia Siderúrgica Nacional com 3,16%, a Vale subindo também 3,06%, os Minas 2,78%. O Grupo Notre Dame Intermédica aí com 2,69%, o Bradespar 2,65%.
Nas baixas aqui a gente tem a Americanas S.A. caindo 5,57%, as lojas americanas caindo 5,26%, Via com 4,13% de recuo, assim como a Positivo com menos 3,27%, Sul América 3,24%, Açaí está caindo agora 3,11%, BB Seguridade aqui caindo 2,94%, Eletrobras também caindo, TOTUS, Eletrobras, Sabesp caindo também, WEG, Eneva e o Grupo Soma também recuando nesta sexta-feira. O dólar também está em baixa aqui de 0,90% aos R$ 5,66. Felipe Nascimento. Legal, Morales, obrigado. Então, vamos já chamar o nosso próximo convidado, Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, está aqui para falar com a gente. Ótima tarde para você, obrigado pela sua participação aqui, Luiz Carlos. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Daniel, estou à disposição para bater um papo sobre o setor automotivo. Maravilha, Obrigado. Então vamos já começar falando sobre os dados apresentados hoje cedo sobre a produção e venda de veículos, né? Queria saber como que está a sua avaliação sobre esses dados, Luiz Carlos. Na visão da Anfávia, esses dados foram bons, esses dados acabaram não sendo tão satisfatórios. Como que você avalia esses dados? Considerando a dificuldade na oferta de insumos, na questão da logística global, nossa indústria é uma indústria que participa da cadeia global de produção, muito material importado, etc. E, em especial, as dificuldades com semicondutores que pegou o nosso setor na veia, a gente pode considerar como aceitável esse crescimento. Então, no mercado interno, nós fechamos o emplacamento de 2.120.000 unidades no Brasil, isso significa 3% de crescimento. A gente estima que a gente perdeu em produção cerca de 300.000 unidades por conta da falta de semicondutores, e por isso a nossa produção ficou em 2.248.000 unidades, total de produção, aí incluindo autoveículos, aí inclui automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, isso significa um crescimento de 11,6%, e nas exportações também, ficamos com 376.000 unidades exportadas nos principais mercados da América Latina, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, México. Isso significa um crescimento em relação ao ano 2020, que foi o ano da pandemia, o principal ano da pandemia, um crescimento de 16%. Vamos dizer assim, a gente estava até com risco de ter até uma queda, né? Mas infelizmente aí no final do ano a gente conseguiu agilizar o processo de importação, trouxemos peças com frete aéreo, fizemos uma ação especial nas áreas de logística, junto aos nossos fornecedores, aqui no Brasil, lá fora, junto às nossas matrizes, a gente conseguiu, considerando todo o cenário da pandemia, terminar um ano de forma positiva. Menor do que a gente gostaria, sem dúvida, né? A gente já vendeu no Brasil, só para te dar uma dimensão, 3,8 milhões de veículos, né? E esse ano fechamos com 2.120.000 unidades. Legal. Luiz Carlos, o ano de 2020 ele foi bem mais fraco, né? O que acaba deixando a base de comparação baixa para 2021. E a gente sabe, inclusive, dos desafios, né, enfrentados no ano passado, com quebra na cadeia de produção e a falta de matérias-primas, como o senhor bem disse aí também. Você acha que esses foram os principais pontos que impactaram os números do ano passado? Acho que sim. A principal dificuldade foi na oferta. A gente tinha uma demanda reprimida vindo de 2020, né, que veio para 2021, que a gente não conseguiu atender. Só para te dar uma dimensão, a indústria automotiva deve ter perdido algo em torno de 10 milhões de unidades no mundo pela falta de semicondutores, dos quais a gente estima aproximadamente 300.000 nós deixamos de produzir aqui no Brasil. Então, a gente tem demanda reprimida, vocês devem ter visto aí, clientes esperando carros de concessionárias, clientes que não quiseram esperar, procuraram o veículo seminovo, né? Então houve um crescimento do mercado de seminovo, inclusive aumento de preços, etc. As locadoras, que são grandes clientes nossos também, ficaram com a sua frota um pouco mais envelhecida, vamos dizer assim,
a idade média da frota deles um pouco maior do que eles gostariam, por conta dessa restrição na oferta durante 2021. E o quanto essa falta de componentes, essa escassez aí de alguns semicondutores e tudo mais, ainda afeta a produção ou ainda pode afetar a produção ao longo de 2022? Existe uma estimativa, uma perspectiva de recomposição dessas faltas aí, Luiz Carlos? O que a gente tem falado para os especialistas na área de semicondutores, esse gap da oferta e demanda nos semicondutores ainda vai persistir em 2022, podendo entrar um pouco ainda em 2023. Só para entender, quem está nos assistindo aqui, o semicondutor no veículo é utilizado para várias funções, para gerenciamento do consumo do veículo, para itens de segurança veicular, para controle das emissões de poluentes também são usados, né, sistemas eletrônicos que precisam, para conectividade, enfim, um carro hoje, a gente até usa a expressão, é um celular com rodas, né, ele é muito mais sofisticado, muito mais tecnológico, e vai ser mais ainda no futuro, tá? Então, só que o semicondutor, a gente compete com outros setores, eletroeletrônicos, infraestrutura de comunicação, automação industrial, celulares, computadores, e esses outros segmentos também estão demandando mais e mais semicondutores. E a indústria de semicondutores no mundo não vai conseguir fechar esse gap, pelo menos a estimativa dos especialistas, deve ocorrer em 23, talvez em 24 vai ser possível o investimento em aumento de capacidade de semicondutores conseguir atender todas as demandas. Então a gente vai enfrentar desafios. A gente está imaginando que será menor o desafio em 22, mas ainda assim teremos desafios importantes em 22. Legal. Luiz Carlos, um dos destaques aí foi o setor de veículos pesados, né? Mesmo enfrentando os mesmos desafios dos veículos leves e ainda alguns outros, né, como o preço do frete, por exemplo. Eu queria saber quais que são as suas perspectivas para o segmento de pesados. O preço dos combustíveis e as novas regras do setor ferroviário, eles também podem afetar o segmento a médio prazo? Não, a gente não vê dessa forma, tá? O setor do agronegócio continua sendo o setor que puxa, e tudo que está ao redor do agronegócio puxa, principalmente o segmento de extra pesados, que são os caminhões mais usados nessa aplicação. Distribuição urbana, comércio eletrônico também puxa um outro segmento importante, o segmento de caminhões, né? Então, a gente vê ainda com boas perspectivas, e imagina que vai ter um crescimento esse ano, nós podemos vender cerca de 140 mil caminhões, a nossa expectativa para 2022, considerando essas premissas. O agronegócio, como vocês devem estar acompanhando, pode atingir um novo recorde na produção de grãos, se fala em 290 milhões de toneladas de grãos, então a gente não vai ter as ferrovias ainda para atender essa demanda, então caminhões serão importantes ainda para a distribuição e da logística, principalmente do agronegócio. Em relação às ferrovias, a gente não vê isso como um risco para o setor rodoviário. Só para te dar uma referência, a Alemanha, que tem hidrovias supermodernas, ferrovias supermodernas, distribuição de produtos através de aviões também, ainda assim tem 60% da sua distribuição de mercadorias feitas através de caminhões. Então, a gente pode mudar o formato, a utilização do caminhão, mas ele continua sendo importante também, mesmo com ferrovias. Então, a gente não vê como risco, vê só como uma adaptação para o tipo de aplicação, para o tipo de rota que vai ser utilizado para o futuro, quando a gente tiver as ferrovias implantadas no Brasil. Uhum. Luiz Carlos, a gente ainda nesse segmento aí de pesados, né? A gente tem visto bastante movimentação no sentido de eletrificação, né, dos veículos leves. Mas nos pesados parece que esse movimento não ganha tanta força ou parece ser um pouco mais complexa, né, a implementação de eletrificação nesses veículos mais pesados que seguem, né, com o motor a combustão e usando combustíveis fósseis em vários desses
veículos, né? Queria saber como que está a visão da Anfávia para esse movimento, né, de eletrificação nos pesados e se você acredita que essa pode ser uma realidade que vai chegar em breve aí ou esses veículos pesados são mais complexos mesmo, tem mais complicações para chegar nesse nível de eletrificação como a gente tem visto nos leves. Você tem razão, e o que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, é o que está acontecendo na Europa. Então, para distribuição urbana, tá? Eu estou falando de distribuição urbana, comércio eletrônico, os veículos, vou te dar uma dimensão, rodam em média 100 km por dia, tá? Então é possível você ter eletrificação, você tem a autonomia, volta para a transportadora, faz a recarga, e é possível implantar a distribuição urbana de forma mais fácil. Para veículos pesados, transporte de passageiros, urbano também. Uma cidade de São Paulo, por exemplo, um ônibus roda em média 250, 280 km por dia, em média. Então é possível também ter sistemas de recarga, infraestrutura nas garagens dos operadores de ônibus, então é possível. Então, para longa distância, como você falou, aí já começa a ser diferente, né? Você tem uma dificuldade maior, as baterias são muito grandes, você toma carga transportada, etc, etc. Então, para longa distância, mesmo na Europa, a gente não está vendo a eletrificação ainda numa velocidade muito alta. Existem investimentos nessa área sendo feitos, sim, inclusive com célula de combustível ou com outras tecnologias. Então, eu posso dizer para você que nos próximos 10 a 15 anos, a gente vai observar uma eletrificação muito mais aplicada em aplicações urbanas, distribuição urbana ou transporte público urbano, e para longas distâncias, o combustível fóssil ou utilização de biocombustível, que pode ajudar na redução das emissões dos gases de efeito estufa, também sendo adotado. Então, a gente tem trabalhado também na possibilidade de investimentos no HVO, que é o diesel verde, que ajuda na questão da descarbonização, e não é um combustível fóssil. Então, a gente vê uma combinação, resumidamente, eletrificação para distribuição urbana e para longa distância ainda o combustível tradicional e, se possível, o biocombustível como uma alternativa para ajudar na descarbonização. Maravilha. Luiz Carlos, a gente viu os juros saírem de 2% no começo do ano passado para 9,25% agora, e com projeções aí de chegar a 11,5% este ano. Como que essa elevação da taxa de juros ela afeta a venda de veículos? Esse cenário ele pode impactar os planos das montadoras e revendedores esse ano? Sim, juros, vou te dar uma referência. No Brasil, 50% aproximadamente das nossas vendas são feitas através de financiamento. Tá? Então, os bancos estão muito preparados para fazer esse financiamento, considera uma inadimplência sob controle, tem sistemas sofisticados, inclusive, para poder monitorar o crédito. Né? Mas o custo que você mencionou afeta diretamente a capacidade do nosso consumidor, né, de pagar essa prestação. Né? Então, essa taxa de juros que você mencionou significa na ponta CDC, que é o instrumento de financiamento mais utilizado pelo nosso consumidor, hoje, na média, uma taxa de 26% ao ano, 27% ao ano, que é uma taxa ainda muito alta. Então, tem sim impacto. Isso nós estamos levando em consideração que pode ter um impacto negativo. Tomara que o controle da inflação seja mais rápido, mais efetivo, que a gente possa ter uma redução da taxa de juros e poder ter uma ferramenta de vendas mais assertiva. Diferente de outros países, né, é importante dizer que nos Estados Unidos o leasing é muito utilizado. Né? Então, nos Estados Unidos se usa muito leasing e isso ajuda no financiamento de toda a cadeia de produção no total. No Brasil, o leasing, por questões tributárias, não é muito eficiente e acaba não acontecendo. Então, a gente fica muito em cima do CDC, que está impactado, como bem mencionou, pela taxa de juros, o aumento da taxa de juros no curto prazo. Ô, Luiz Carlos, só para a gente encerrar aqui, a gente percebeu, né, principalmente nesses últimos 2 anos, o forte impacto
das ondas, né, de coronavírus, Covid-19, entre as montadoras, né? Muitas delas fazendo revezamento, quebra de turno ali, dando férias coletivas. Como que está a sua perspectiva para esse ano? A gente sabe que a vacinação acabou trazendo um alento aí, né, para as pessoas, mas esse cenário de muita infecção, até mesmo agora por conta da influenza, né, acabou trazendo de novo esse alarde, né? Você vê isso impactando as montadoras, os revendedores nesse ano também? A Anfávia trabalha com cenários nesse sentido? Nós implantamos desde março, abril de 2020, protocolos muito rígidos de controle na produção para evitar aglomeração, cuidados com medição de febre, atendimento especializado, transporte dos nossos funcionários de forma a manter o distanciamento, monitoramos, incentivamos a vacinação. Então nós temos uma ação muito proativa, tentando proteger ao máximo os nossos trabalhadores e as famílias, né, dos nossos colaboradores. Para evitar um aumento do absenteísmo, né? Porque se você tem um impacto de pandemia numa fábrica, você vai ter mais absenteísmo, vai ter menor produtividade da fábrica e todas as consequências disso. Então, nós trabalhamos muito forte nessa área, nunca desprezamos os cuidados, somos muito ativos na comunicação com os nossos funcionários, e agora, em relação a essa nova onda, reforçamos ainda mais os cuidados. Então, quem pode fazer trabalho home office, está fazendo home office, estendendo o home office por mais um período, enquanto não tiver o controle, incentivando a vacinação, estimulando as pessoas a fazer a vacinação, cuidando também dentro das fábricas, todos os cuidados, para mitigar esse risco. Mas, como você falou, esse risco existe e pode afetar, de alguma forma, a produção não só da nossa indústria, mas como a economia como um todo. Maravilha. Luiz Carlos, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por disponibilizar um tempinho aí para comentar esses dados, tirar nossas dúvidas aqui sobre o setor. E sempre muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Volte sempre. Bom fim de semana para você. Obrigado pelo convite, Felipe, Daniel. Foi um prazer falar com vocês. Estamos à disposição. Voltaremos, sim, em breve. Um grande abraço e bom final de semana. Abraço, obrigado. Obrigado, um abraço também, Luiz Carlos, ele que é presidente da Anfávia aqui, batendo um papo com a gente sobre esses números, né, de vendas de veículos, produção de veículos, divulgados agora cedo, né, hoje cedo, pela Anfávia aqui no Brasil. Daniel Morales, vamos trazê-lo aqui na tela para a gente dar andamento, né, ao nosso BMC Market. Hoje tivemos muitas informações bacanas por aqui, convidados de alto nível trazendo informações sempre muito importantes aqui, não só para nós, mas também para todos os investidores, né? Não necessariamente só de mercado, mas abrindo um pouco esse leque, tendo percepções diferentes sobre energia, sobre produção de veículos e tudo mais. É mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui no BMC Market, trazer uma visão um pouco mais ampla para o investidor, né, Morales? Exatamente. Precisa, né, Felipe? Porque às vezes o pessoal fica discutindo aqui no chat, mas a gente precisa de opiniões diferentes, mesmo aquelas que a gente não concorda, independentemente se a pessoa vai para um lado ou para o outro, mas a gente precisa ouvir esses lados justamente para compor aí muitas, até compor aquilo que a gente quer pensar, né? Então é importante ouvir esses lados e também poder levar isso para o mercado, né? Porque ainda tem muita coisa que a gente precisa entender do mercado financeiro, que o mercado ainda é muito amplo e não dá para entender tudo, mesmo a gente trabalhando com isso, fica difícil. Maravilha! O Daniel Morales, chegou a nossa hora, né? Chegou! Nossa hora de dar tchau aqui, porque o Cabral já está chegando com o programa Cenários, para bater um papo aí com o pessoal nessa sexta-feira. Vamos dar um alô pro pessoal do chat aqui, depois de despedir?
Bora lá. Ó, o Matheus tá aqui, o Peter Santana também, falou como sempre, vocês são demais. Quem mais tá por aqui? Grande Peter Santana. Felipe Dias, o Rui das Neves, quem mais está por aqui? O pessoal tá fazendo um grande debate aqui, né? Aqui no chat, mas a gente gosta. Não, debate é sempre bom, cara. É. Eu já sou daqueles da torcida, assim, briguem. Não, eu sei que vocês não estão brigando, mas eu quero, briguem. Ó, Luciano Costa, a entrevista com esse cara do setor de automóveis foi muito rica. Afinal, né, a gente só trouxe aqui o presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Ele entende muito do setor, então por isso também que a entrevista foi muito rica. E a gente agradece a audiência de vocês, viu? Sensacional, muito bom. É isso aí. É isso então, Morales? É isso aí. Vamos já nos despedir aqui do chat, despedir de você e volta só segunda-feira, né? Só segunda, não tivemos, para quem está sentindo falta, não tivemos ainda o happy hour desse ano, porque ainda é muito cedo, a equipe está incompleta, porque o pessoal está de férias, mas a gente logo traz aí o nosso happy hour. Pois é isso mesmo. Então, um abraço para você, viu, Daniel Morales? Valeu! Aprecie com moderação o seu fim de semana. Sempre. Um abraço para você, Felipe. Bom fim de semana. Até segunda. Valeu, até segunda. E só lembrando, hein? Não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal, aqui na BMC, e também deixar o seu joinha, deixar o seu like na nossa programação, que isso ajuda muito a gente a chegar a cada vez mais investidores, cada vez mais investidoras, cada vez mais pessoas que se familiarizam com esse tema investimento, educação financeira e tudo mais que nós trazemos aqui na nossa programação. Bom, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar agora com cenários com o professor Alexandre Cabral. Eu volto na segunda-feira. Um forte abraço a todos, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.